Pessoal, então, bom dia a todos. Estamos reunidos para a defesa da dissertação final da Aureliane Aparecida Souza Jorge. Foi orientada pelo doutor Leonardo e doutor Isabelle, Leonardo Silmadem, Isabelle do INPE. Defesa como padrão, né, segue em 3 fases. A primeira fase, a Isabelle faz a apresentação. Você combinou o tempo com ela, Leonardo? 40, 50 minutos? Eu comentei por volta de 40 minutos. Tá, beleza. Na sequência, eu vou passar a palavra para o Wander, da Federal de Ouro Preto, que é nosso membro externo. Aí o Rafael Duarte, do INPE, como membro interno. Na sequência, eu faço a arguição como presidente da banca e depois passo a palavra para os orientadores. Aureliane, agradeço o convite para participar, para presidir essa banca. Agradeço o membro externo participante, o Wander, e é contigo. Pode seguir com a apresentação. Obrigada. Bom, então, bom dia novamente. Então, como vocês já me conhecem, meu nome é Aureliane, então sou mestranda aí da CAP. Apresento hoje para vocês a minha dissertação de mestrado, que é sobre a análise de métricas de redes complexas em um contexto meteorológico. Esse trabalho foi orientado pelo Dr. Leonardo e pela doutora Isabelle. Bom, então, falando um pouquinho sobre a estrutura da apresentação para vocês, eu vou começar fazendo uma introdução, falando sobre redes complexas. Depois entro com uma fundamentação teórica dos conceitos aí que foram base para essa pesquisa. Na sequência, temos uma pequena revisão de literatura, falando sobre a aplicação de redes complexas nos domínios aí do tempo e do clima. Falo, na sequência, sobre a principal metodologia aí que a gente aplicou nos estudos de caso no decorrer do trabalho. Depois apresento cada um dos estudos de caso, tivemos 3 aí, depois eu entro nos detalhes de cada um. Faço as considerações finais, falo um pouquinho sobre as limitações e as perspectivas e apresento as principais referências. Bom, então, começando falando um pouquinho sobre redes complexas, a gente pode definir como sendo uma ferramenta que nos auxilia a descrever a estrutura de uma série de sistemas complexos que a gente pode encontrar na natureza e na sociedade. Posso citar como exemplos rede viária, rede hidrográfica, as redes sociais. E as redes complexas, elas são baseadas na teoria dos grafos. Então, quando a gente quer representar um sistema complexo, a gente pode representar os componentes desse sistema como vértices de um grafo, e as interações entre esses componentes a gente representa através de arestas. As redes complexas, elas têm sido aplicadas aí nos últimos anos, bastante na análise de dados climáticos. A gente encontra alguns trabalhos na literatura fazendo identificação de padrões de teleconexões, fazendo identificação de estrutura de comunidades, relacionado aí a uma interpretação climatológica, né? Fazendo também uma análise de relação entre eventos de precipitação extremos entre áreas remotas geograficamente. Temos também alguns trabalhos aplicando redes complexas no domínio do tempo, que já abordam um estado mais imediato da atmosfera, mas no caso ainda são poucos que a gente pode encontrar. Esse é o trabalho do Wilson, um artigo que fez a detecção de comunidades com mais uma série de precipitação utilizando dados de radar. Aí, no caso, dados com mais alta resolução espacial e temporal. Bom, a motivação desse trabalho se embasa principalmente no fato de que a gente tem visto que eventos extremos de precipitação estão se tornando cada vez mais frequentes. A gente vê os impactos disso em eventos de alagamento, inundação, deslizamento, com prejuízos aí cada vez mais sérios para a sociedade. E aplicando redes complexas na análise desses eventos de precipitação, a gente espera contribuir, de alguma forma, né, auxiliando aí na identificação e análise desses eventos. O objetivo principal da pesquisa é, então, fazer algum progresso na análise espacial de redes, de métricas de redes e em eventos de precipitação. Falando agora sobre os fundamentos teóricos que embasaram essa pesquisa, eu vou começar diferenciando aqui os termos clima e tempo. Eu citei anteriormente, mas distinguindo um pouquinho melhor para ficar mais claro. Então, o clima, a gente pode falar que seria a descrição estatística, né, falando aí em termos de média e variabilidade de variáveis atmosféricas,
Isso em longos períodos de tempo, normalmente podem variar de meses até milhares ou milhões de anos. Essa até é uma definição da WMO. Já o tempo, ele se refere a mudanças mais a curto prazo na atmosfera, normalmente em períodos aí que podem variar de minutos até poucos dias. E, normalmente, quando a gente trabalha no domínio do tempo, a gente faz o uso de dados com mais alta resolução espacial e temporal. Bom, a gente pode fazer análises de similaridade nesses dados, tanto no domínio do tempo quanto no domínio do clima. Algumas funções de similaridade que a gente pode aplicar nesses dados, eu apresento aqui, são as duas que a gente utilizou principalmente na pesquisa. Então, no caso, foram a correlação de Pearson e a informação mútua. Sendo que a primeira, ela seria uma covariância normalizada ali, fazendo comparativo entre duas séries temporais, de forma que tenta captar ali a variabilidade conjunta entre as duas séries. Normalmente, a correlação de Pearson, ela capta relações lineares entre duas séries temporais. Já a informação mútua, ela já analisa em termos de distribuição de probabilidade, né? Então, ela mede o quanto de incerteza a gente teria numa segunda série temporal, com base na informação que a gente tem ali da primeira, e ela consegue reconhecer também relações não lineares, diferentemente da correlação de Pearson. Então, uma vez que a gente aplica essas funções de similaridade nos dados, a gente pode, a partir disso, construir redes. Para isso, a gente precisa definir os critérios que serão utilizados ali na seleção das arestas. E a gente definiu basicamente 3 critérios que a gente utilizou nos nossos estudos de caso. O primeiro deles foi o Global Threshold, né? Então a gente define nesse caso um limiar global para fazer a seleção das arestas. E esse limiar global, no nosso caso, a gente definiu como sendo o ponto de máximo diâmetro da rede. Então isso foi até baseado em outros trabalhos já da literatura. E o que a gente faz é uma variação desse limiar global, analisa como ficaria a rede construída ao final, analisa ali o diâmetro e pega aquele limiar que resultou num máximo diâmetro. Uma outra metodologia que a gente utilizou foi o backbone. Ele já é um pouquinho diferente, ele usa as flutuações ali de peso dos nós para fazer a seleção das arestas. Então, a gente calcula uma probabilidade ali que está relacionada não só com o peso, mas também com a força e o grau dos nós. E ao final, a gente tendo esse P, essa probabilidade calculada, a gente mantém a aresta se esse P for menor do que um determinado alfa. Isso a gente pode variar dependendo da rede resultante que a gente deseja. Depois eu falo um pouquinho mais sobre isso. E o Configuration Model seria o terceiro critério. Esse é um método pronto de uma biblioteca chamada NetworkX. E ele basicamente gera grafos aleatorizados com base numa distribuição de graus que a gente fornece de entrada. Então, basicamente, o que ele faz é selecionar aleatoriamente as arestas, ele vai fazendo a construção dos grafos com base nessa sequência de graus que a gente fornece. Uma vez construídas as redes, a gente pode calcular algumas métricas, vou falar basicamente sobre algumas que a gente utilizou nas análises dos nossos estudos de caso. E falando ali primeiramente sobre o grau de um nó, eu trouxe aqui um exemplo de um grafo aqui no cantinho do slide. Aqui a gente tem uma indicação de qual seria o grau de cada nó. Então, o grau ele seria a quantidade de conexões, né? Quantidade de arestas que estão conectadas a cada nó. Temos também o coeficiente de aglomeração, ele indica o quão conectados estão os vizinhos entre si, né, de um determinado nó. O menor caminho médio, primeiramente falando do menor caminho, né? O menor caminho entre dois nós seria a menor quantidade de arestas que faz a conexão entre esses dois nós. Então, se a gente quer calcular o menor caminho médio de um determinado nó, a gente vê todos os menores caminhos desse nó até os demais nós da rede e faz a média. A gente pode também calcular algumas métricas mais globais para a rede como um todo. Então, por exemplo,
O menor caminho médio da rede seria a média de todos os menores caminhos de todos os nós da rede. A gente pode calcular também a média dos coeficientes de aglomeração. Temos também o diâmetro, que seria o menor caminho dentro da nossa rede. O parâmetro de heterogeneidade, que veria a relação de heterogeneidade na distribuição de graus da nossa rede. O número de componentes, né, seria o número de grupos de nós, de forma isolada. Aqui no caso do nosso exemplo temos 2 componentes. A componente gigante é o tamanho da maior componente, no nosso caso aqui, essa componente com 6 nós. E a gente tem também os singletons, que seriam nós isolados. Aqui a gente tem um exemplo também, esse nó de grau zero. A gente pode avaliar também se a rede ela pode ser classificada estatisticamente como pequeno mundo. O que é o fenômeno de pequeno mundo? Ele indica de que existe ali uma curta distância entre 2 nós aleatoriamente escolhidos dentro da rede. Então, para uma rede ser classificada estatisticamente como pequeno mundo, a gente pode fazer uma comparação com uma rede aleatória equivalente. Essa rede aleatória equivalente ela precisa ter a mesma quantidade de nós e arestas da rede que a gente quer classificar. Então, a gente faz um comparativo do coeficiente de aglomeração médio com o coeficiente de aglomeração médio dessa rede equivalente. Ele precisa, no caso, ser maior. E a gente faz também um comparativo do menor caminho médio com o menor caminho médio da rede aleatória equivalente. No caso, ele precisa ser inferior. A gente pode calcular analiticamente essas métricas do coeficiente de aglomeração e menor caminho médio dessa rede aleatória. A gente até trouxe aqui as funções para poder ilustrar os cálculos. Entrando agora rapidamente sobre a aplicação de redes complexas em clima e no tempo, que a gente pode encontrar na literatura. Esses são alguns dos principais artigos aplicados aí nesses domínios. A gente pode encontrar através do Google Scholar. E, bom, aqui a gente apresenta nessa tabela as metodologias utilizadas por cada trabalho, de forma a fazer um comparativo. Então, a gente vê que muitos trabalhos utilizam coeficiente de correlação, alguns deles utilizam sincronização de eventos, com um atraso temporal de alguns dias levados em consideração. Já na construção das redes, ou é utilizado um limiar de correlação para a seleção das arestas, ou é feita uma seleção por percentil, e não foge muito disso. Aqui a gente já tem uma tabela fazendo um comparativo dos dados. Então, basicamente, esses trabalhos, os 5 primeiros aqui, eles estão mais voltados para o domínio do clima, e podemos observar que eles abordam séries temporais mais longas, normalmente vários anos, com uma resolução temporal não muito refinada, né? Em alguns casos até 3 horas, mas não mais do que isso. E já o trabalho do Wilson, que é mais voltado para o tempo, já tem uma série temporal mais curta, uma resolução temporal de apenas 10 minutos. Aqui falando sobre a resolução espacial e o domínio espacial, a gente vê que a resolução espacial já é também menos refinada, né? E normalmente esses trabalhos abordam maiores extensões, normalmente ou é um domínio global, ou aqui, por exemplo, América do Sul. E já o trabalho do Wilson, ele analisa especificamente a região serrana do Rio de Janeiro, numa resolução espacial de apenas 1 quilômetro, né, utilizando dados de radar. Então, sobre a metodologia que utilizamos na pesquisa, eu vou começar falando um pouquinho sobre os dados. Como a gente utilizou dados de radar, vou falar um pouquinho sobre o funcionamento dele. Esse vídeo ele ilustra bem. Então, o radar ele faz varreduras em azimuth e em vários ângulos de elevação. Inclusive aqui no cantinho superior direito é ilustrada essa mudança na elevação da varredura do radar. E isso compõe, ao final, um volume, né, das varreduras do radar. Aqui embaixo, nessa figura,
ela ilustra esses níveis de varredura, né? Cada um deles a gente deriva em um produto chamado PPI. Então, cada nível de elevação aqui deriva um PPI. E a gente tem também um produto chamado CAP, que é uma seleção desses dados, né, da varredura, em uma altura constante. Então, para os nossos estudos de caso, a gente utilizou tanto o PPI quanto o CAP. Eu vou falar sobre isso mais à frente. Então, utilizamos especificamente o radar localizado no município de São Roque, que é operado pelo DCEA. Foi escolhido porque ele tem a melhor cobertura das nossas áreas de estudo, tem uma cobertura de 250 quilômetros, com uma resolução temporal de 10 minutos e espacial de 1 quilômetro. As variáveis oriundas desses dados são valores de refletividade. Esses valores de refletividade eles podem ser convertidos em taxas de precipitação. A gente optou por manter valores de refletividade mesmo para não associar um erro aí nessa estimativa, então a gente manteve o dado como originalmente é fornecido. Mais um conceito que a gente utilizou foi o de grafos geográficos. Então, esses são grafos cujos nós têm uma localização geográfica conhecida e são formatos compatíveis com a plataforma SIG. A gente consegue fazer a análise desses grafos geográficos num ambiente com mapa e analisar isso espacialmente. Até trouxe uma figura aqui ilustrando um dos trabalhos que a gente fez aplicando esse conceito. Essa é a ferramenta que foi construída no decorrer da pesquisa para poder aplicar toda a metodologia. Então, basicamente, ela funciona da seguinte forma. A gente tem os arquivos do radar em formato binário. Esses dados, eles são lidos pela ferramenta, são criadas séries temporais para cada ponto de grade do produto do radar. A partir disso, a gente aplica uma função de similaridade entre as séries temporais dos pares de pontos. E essas opções de função de similaridade seriam a correlação de Pearson e informação mútua, como eu citei anteriormente. A gente tem aqui um check do p-valor nessa verificação da similaridade, para ver se é realmente uma similaridade significativa, e a gente tem uma opção de aplicar um atraso temporal também, aí no caso da correlação de Pearson especificamente. A partir disso, a gente pode criar a gente cria uma matriz de adjacências. A partir dessa matriz de adjacências, a gente constrói a nossa rede. Para isso, a gente precisa definir qual critério vai ser utilizado. A ferramenta disponibiliza as 3 opções que eu já citei anteriormente, o Limear Global Backbone Configuration Model. A partir disso, a gente calcula as métricas da rede, as métricas de cada vértice. Temos um módulo de output que exporta um shapefile de pontos e linhas, representando aí os vértices e as arestas do nosso grafo geográfico. Exportamos também um arquivo CSV com as métricas globais e alguns gráficos para fazer as análises dos resultados, e muitos deles estão presentes aqui nessa apresentação. Então, a partir dessa ferramenta, a gente conseguiu aplicar em 3 casos de estudo, e eu vou apresentar cada um deles mais detalhadamente agora. O primeiro deles faz análise de dependência espacial e as relações entre distâncias geográficas e topológicas dentro de uma bacia hidrográfica. Esse caso de estudo ele originou um paper que foi apresentado no GeoInfo de 2020. Então, como eu já citei, a gente utilizou os dados do radar de São Roque. Para esse caso de estudo, a gente utilizou o primeiro nível de elevação da varredura do radar, né, o primeiro PPI, o mais próximo à superfície. A gente fez um filtro dos valores de refletividade de forma que eles fossem iguais ou superiores a 20 dBz, de forma a tentar eliminar algum possível ruído da varredura. Esse valor ele representaria aproximadamente, ao mínimo, ali, 1 milímetro por hora de precipitação.
O nosso domínio temporal foi janeiro de 2015 e a área de estudo aqui foi a bacia do Tamanduateí, localizada na região metropolitana de São Paulo, e é conhecida por ter vários casos de alagamento e inundação. Então, falando um pouquinho sobre o fluxo, aqui no caso, então a gente tem a nossa área de estudo, toda a delimitação da bacia aqui representada. Então, a gente faz um recorte do dado de entrada exatamente dentro do perímetro da bacia. Então, nos resta aqui cada pontinho de grade com uma série temporal associada, no caso, todo janeiro de 2015. A partir disso, a gente pode aplicar a nossa função de similaridade, que no caso foi correlação de Pearson. Então, avaliamos as correlações entre todos os pares de pontos. Criamos aqui uma matriz de similaridades, fizemos a aplicação do limiar global, selecionamos as nossas arestas da rede resultante e fizemos a construção dela de forma geográfica. Então, aqui eu já apresento alguns resultados para vocês. Esse gráfico, ele mostra a relação entre a distância geográfica e a correlação temporal. E aqui a gente representa valores máximos em azul, médios em verde e mínimos em vermelho. Então, podemos observar, principalmente nas correlações máximas e médias, a gente tem uma dependência espacial até por volta de 15, 20 quilômetros. Nas correlações mínimas, isso já decai mais rapidamente. Mas a gente vê que realmente a correlação está bem associada aí com a questão geográfica. E esse gráfico ele já mostra a relação entre as distâncias geográficas e topológicas. Podemos ver que é uma relação bem linear. Conforme a gente aumenta a distância geográfica entre os pares de pontos, a gente precisa de mais arestas para conectar esses pares de pontos também. Essa aqui é a nossa rede construída, já analisando ela num contexto geográfico. Ao fundo a gente tem uma imagem de altimetria, pontos mais escuros têm menor altitude, pontos mais claros são pontos mais altos, então através dessa imagem de altimetria a gente consegue ter uma boa visualização da drenagem aqui da região. E aqui a gente observa a nossa rede construída com uma maior concentração de arestas aqui na região mais central da bacia, onde a nossa rede mapeou as maiores similaridades nas séries de precipitações de janeiro de 2015. Já o nosso segundo caso de estudo, ele se baseou em construir redes a partir de diferentes critérios, ainda também num contexto de uma bacia hidrográfica. Esse caso de estudo, ele originou um paper que a gente submeteu agora recentemente para Computers and Geosciences. Na verdade, vocês podem ter visto na dissertação que ele foi submetido anteriormente no Transactions in GIS, mas ele acabou sendo rejeitado sem passar por revisão, que foi considerado fora da área de consideração ali da revista. Então, a gente acabou submetendo agora nessa outra revista. Então, os dados desse caso de estudo são basicamente os mesmos dados do caso de estudo anterior, também em janeiro de 2015, para a bacia do Tamanduateí. O fluxo aqui é um pouquinho diferente. A gente, além de aplicar a correlação de Pearson, aplicamos também a informação mútua para fazer o comparativo entre todos os pares de pontos no nosso lado de entrada. Então, com isso, a gente obtém uma matriz com os coeficientes de correlação de Pearson e uma matriz com os índices de informação mútua. Aí, no caso, a gente aplica o nosso limiar global e obtém aqui as nossas redes PCGT e MIGT. Esse processo todo aplicando o limiar global. Aplicamos também o backbone, também sobre correlação de Pearson e informação mútua.
Então, o que a gente faz é pegar essa matriz de similaridades e, no caso do backbone, a gente varia aquele alfa, que é utilizado como comparativo ali para ver se o valor P calculado para a aresta vai ser mantido ou não. A gente varia esse alfa de forma que a gente consiga resultar ali numa quantidade de arestas bem próxima da nossa rede PCGT, aqui no caso da rede PCBB. E a gente constrói uma rede MIBB, aplicando a mesma lógica em cima da rede MIGT. Aplicamos também o Configuration Model. Então, a partir da rede PCGT, a gente pega a sequência de graus dessa rede, aplica o Configuration Model, faz isso para 10.000 amostras, e a gente chamou esse conjunto de 10.000 amostras de PCCM. Fizemos o mesmo a partir da rede MIGT e chamamos esse conjunto de MICM. Então, ao final disso tudo, tivemos aí 6 modelos de redes, fazendo essa combinação das funções de similaridade de Pearson e informação mútua com esses critérios de Limiar Global Backbone Configuration Model. Essa tabela ela representa algumas métricas que a gente calculou para cada caso. Podemos observar que as redes com Pearson elas tiveram mais arestas, os pesos eles variam bastante, mas as redes com limiar global, obviamente por definição, elas carregam os maiores pesos mesmo. As redes com backbone já tem uma flutuação um pouco maior na questão dos pesos das arestas, e as aleatórias um pouco mais abrangente ainda nessa questão. Uma outra análise que a gente pode fazer por aqui é que as redes com limiar global, elas ficaram menos fragmentadas do que as redes com backbone. Observando aqui, por exemplo, o número de componentes, no caso da PCGT, foi inferior ao número de componentes da PCBB, assim como da MGT e MBB. A componente gigante também da PCGT ficou maior do que da PCBB, e o mesmo com MGT e MBB. E também o número de nós isolados foi bem inferior aqui no caso. O parâmetro de heterogeneidade já foi superior, utilizando o backbone, essa questão da heterogeneidade da distribuição dos graus. E a gente observou também que a MIBB ela pode ser classificada estatisticamente como pequeno mundo. O menor caminho médio dela é inferior ao menor caminho médio da rede aleatória equivalente, e o coeficiente de aglomeração é superior ao coeficiente de aglomeração da nossa rede aleatória equivalente aqui no caso. Esses são os histogramas, apenas para ilustrar como ficou a distribuição dos pesos das arestas em cada modelo de rede que a gente construiu. Então, aqui as redes com Pearson, aqui as redes com MI. E é nítido aqui a questão das redes com limiar global ficarem com os maiores pesos realmente, e já o backbone um pouco mais distribuído, e as redes aleatórias aqui também. Aqui no caso das redes aleatórias, das redes Configuration Model, a gente fez uma média dos histogramas, como são 10.000 amostras, foi feita uma média para poder ilustrar aqui. Aqui já são os gráficos comparando as distâncias geográficas e topológicas, comparando as redes, aqui a PCBB com a PCGT, e aqui a MIBB com a MIGT. Aqui no caso de Pearson, tanto para limiar global como backbone, a gente viu que teve uma certa linearidade nessa questão da relação entre distância geográfica e topológica. Um ponto que chamou atenção aqui foi que a MBB, até confirmando a questão do fenômeno de pequeno mundo que a gente já analisou anteriormente, podemos ver que a gente consegue aqui percorrer grandes distâncias geográficas com apenas poucas arestas, né? Então, com menos de 10 arestas, a gente conecta nós com quase 25 quilômetros de distância.
Aqui a gente apresenta as redes construídas, no caso, a PCGT aqui em azul e a PCBB em verde. Em vermelho seriam as arestas compartilhadas entre os dois modelos de rede. Aqui do lado direito seria a MBB em verde e a MIGT em azul. As arestas compartilhadas também em vermelho. O interessante desse resultado foi que a gente viu uma complementariedade significativa entre os dois critérios utilizados. Tanto utilizando Pearson quanto informação mútua, a gente teve um número de aproximadamente 7% aí de arestas compartilhadas apenas. A gente pode ver que as redes com Pearson ficaram mais na região central da bacia, enquanto o backbone ficou mais nas extremidades. Fazendo um comparativo aqui entre a PCGT e a MGT, podemos ver que a PCGT ficou mais clusterizada do que a MGT. E a gente pode observar nessa figura também, temos algumas arestas longas aqui, conectando distâncias geográficas maiores. Isso provavelmente pode ter também influenciado naquela questão do pequeno mundo, né? Então, maiores distâncias geográficas conectadas com caminhos curtos dentro da rede. Bom, agora eu apresento o terceiro caso de estudo, que faz aí já a análise de eventos de precipitação e as relações entre métricas de rede e propriedades meteorológicas. Esse caso de estudo, ele vai originar um paper, já está, na verdade, bem estruturado para ser submetido, apenas ainda não definimos qual vai ser a revista. Então, os dados desse caso de estudo já são um pouquinho diferentes. Abordamos aqui, no caso, a região metropolitana de São Paulo. Então, para fazer o recorte espacial, definimos um retângulo envolvente com um buffer de 10 km. O domínio temporal aqui, no caso, foram os eventos entre janeiro a março de 2019. Esses eventos eles foram rastreados, identificados por um software chamado Tatu, que foi desenvolvido lá no INPE, e ele faz o rastreio de tempestades, pode ser a partir de dados de radar, como foi o nosso caso, como pode fazer também a partir de dados de satélite. Aqui a gente utilizou um produto que é o CAP de 3 km, e nossas variáveis aqui, os valores de refletividade, foram filtrados de forma que a gente selecionasse valores ao mínimo com 35 dBz, isso representaria já uma precipitação já mais moderada. Aqui a gente ilustra o resultado do mapeamento do Tatu. Então, são os IDs de cada evento identificado, com seu início, fim e algumas propriedades meteorológicas. Não deu para ilustrar tudo aqui, porque realmente ficou uma tabela, um banco de dados bem grande. Mas, resumidamente, temos 383 eventos mapeados, com uma duração variando entre 1 hora e 40 e 20 horas, a questão da área variando bastante, e uma variação aí chegando a termos eventos com até 75 dBz. O processamento desses eventos, a gente precisou, para cada evento, construir uma rede equivalente para poder fazer as análises, e a gente precisava paralelizar esse processamento para ter as respostas em tempo hábil para fazer as análises e tudo mais. Então, a gente contou com o Argus, que é um cluster que fica no INPE, do projeto temático do Elbert. Contei com 32 cores e 32 GB de RAM, e isso nos auxiliou bastante aqui nesse estudo de caso. Então, explicando como funcionou o fluxo de processamento desse caso do estudo, temos aqui o nosso recorte espacial, aqui ilustrando o evento de 10 de março de 2009, que variou, ele iniciou às 19 horas e foi até às 5 horas da manhã do dia seguinte. Então, a gente, para construir as redes, a gente seleciona apenas os pontos que estão associados a séries temporais sem valores completamente zerados. Então, a gente teria que ter pelo menos um valor de chuva acima daqueles 35 dBz que eu citei como filtro. Então, nos restaram somente esses pontos
estão ilustrados aqui na figura, no caso desse evento, né? Em cada pontinho desse associado, então, com a série temporal do evento. Então, fizemos a aplicação de correlação de Pearson entre todos os pares de pontos, comparando aí as séries temporais. E no caso aqui, a gente aplicou um atraso temporal que variou entre 0 e 30 minutos. A gente fez essa variação e pegou a máxima correlação, né, o atraso que maximizava a correlação. E isso foi para uma matriz de pesos, aplicamos depois o limiar global e construímos, então, a rede correspondente ao nosso evento. De forma geral, como que esse fluxo aconteceu, né, para todo a nossa base de casos? Então, falando desde o comecinho, pegamos o conjunto de arquivos de radar de janeiro a março de 2019, passamos pelo processamento do Tatu, que fez o mapeamento de todos os eventos, calculou as métricas meteorológicas de cada um desses eventos. A partir dessa base de eventos gerada pelo Tatu, a gente tinha como selecionar os arquivos de radar de cada evento, né, dentro do início e fim de duração de cada um deles. A gente pegou esse conjuntinho de arquivos de cada evento, passou pela nossa ferramenta, a Graph4JS, que construiu as redes para cada um desses eventos e calculou as métricas de rede. Aí, ao fim, a gente tinha, então, um conjunto de métricas meteorológicas e um conjunto de métricas de rede para o nosso conjunto de eventos. Ao final, a gente calculou a correlação de Pearson entre essas duas séries de informação. Como resultado, obtivemos um grafo com as relações entre métricas de rede e meteorológicas. Esse, então, é um dos nossos resultados. Ele é o gráfico que representa as relações do nosso conjunto todo de 383 eventos. Então, aqui, os nós em laranja são as métricas de rede, os nós em cinza são as métricas meteorológicas, as arestas em azul são correlações positivas, iguais ou superiores e o peso em relação a 0,4. E as arestas em vermelho são as correlações negativas, iguais ou inferiores a menos 0,4. Então, eu destaquei aqui algumas relações que a gente pôde analisar. Tivemos, por exemplo, uma correlação negativa entre coeficiente de aglomeração e o delta da refletividade. Esse delta da refletividade representaria uma variação entre os valores de refletividade dentro da série temporal do evento. Então, conseguimos entender isso até da seguinte forma: quanto maior foi a nossa variação nos valores de refletividade, menos similaridades a gente pôde mapear nas nossas redes. Isso resultou em menos conexões e as redes acabaram ficando menos clusterizadas. Tivemos algumas correlações positivas, né? Os vértices da rede acabaram aumentando, então tivemos redes maiores quanto maior foi a duração do nosso evento ou quanto mais extenso ele foi, e também com relação à velocidade. Quanto maior a velocidade, mais vértices tivemos. Isso era esperado também, uma vez que quanto maior a área, maior a duração, velocidade, esse evento ele tende a se espalhar geograficamente e a rede tende a acompanhar esse comportamento, então ela acaba aumentando o número de vértices. Isso se representou também através do número de componentes. A gente vê as mesmas correlações positivas, os componentes aumentando em relação à duração, área e velocidade. Também com a componente gigante. E o diâmetro também teve essa correlação positiva. Então, as redes aumentaram, os menores caminhos dentro da nossa rede acabou que aumentaram também. Fizemos uma análise dos resultados também, fazendo a divisão por grupos de eventos. Então,
a nossa ideia era analisar como seriam essas relações entre métricas de rede e propriedades meteorológicas para eventos mais curtos, que normalmente podem estar associados a eventos mais localizados, eventos convectivos. No caso do período até que a gente selecionou, janeiro a março de 2019, né, o período de verão, esses eventos são bastante comuns, então podemos ver até que esse grupo ficou um pouco maior. Analisamos também um grupo com duração já um pouco mais extensa. Esses eventos de duração mais longa normalmente estão associados a eventos mais relacionados a frentes. Então, eles duram mais e normalmente também estão associados a áreas mais extensas. E a gente também separou esses grupos por áreas menores e áreas mais extensas. Esse diagrama de Venn, aqui embaixo, ele ilustra cada um desses grupos e as intersecções entre eles. No caso, a gente pode observar que teve uma intersecção bem significativa entre os eventos de curta duração e de extensão mais localizada, assim como tivemos uma intersecção também bem significativa entre os eventos de maior extensão e maior duração. Então, aqui os grafos resultantes na análise para cada grupo. Aqui, no caso, seria o grupo de curta duração. Então, temos aqui, por exemplo, uma correlação positiva entre o grau médio e a refletividade média. Então, conforme os nossos valores de refletividade eles foram aumentando homogeneamente nas nossas redes, isso acabou auxiliando a criação, provavelmente, de mais conexões, o que impactou num grau médio um pouco maior. Lembrando que essas são redes mais curtas, né? Redes menores, porque são eventos mais curtos. Aqui já seria o grafo relacionado aos eventos de maior duração. Então, tivemos aqui correlações negativas entre o coeficiente de aglomeração e a duração, entre área e velocidade. Então, isso ficou bem claro quando a gente focou em analisar especificamente os eventos maiores, a gente notou que claramente teve essa correlação inversa. Quanto maior foi a duração, a área do nosso evento, isso impactou significativamente na clusterização da rede. Aqui do lado esquerdo temos o grafo das correlações do grupo de eventos de menor extensão. Então, tivemos poucas correlações aqui no caso. Aqui temos uma correlação positiva entre o grau médio e a velocidade média. Então, nesse caso aqui, a velocidade acabou sendo de auxílio para a gente poder conseguir criar mais conexões. Lembrando que a gente considerou um atraso temporal, analisando as correlações, isso pode ter também contribuído para que a velocidade fosse um fator aí que contribuísse para essas conexões que aumentaram o grau médio das nossas redes. Aqui, do lado direito, temos o grafo do grupo de eventos com maior área. Então, temos aqui as correlações negativas, assim como também tivemos no grupo de maior duração. Podemos observar também que a duração, a área, tiveram essa correlação inversa com a clusterização da rede. Tivemos também essas correlações positivas entre o número de arestas e a refletividade máxima no pico e o grau médio e a refletividade média no pico, né? Então, de alguma forma, quanto mais esses valores médios subiram no pico dos eventos, a gente acabou tendo mais conexões, mais arestas nas nossas redes e acabou impactando, de certa forma, também no grau médio. Bom, então, as considerações finais após a análise desses casos de estudo. No primeiro caso de estudo, então, a gente fez a análise espacial da estrutura topológica, uma rede de precipitação, especificamente em contexto de uma bacia hidrográfica, e a gente pôde analisar aí as relações, né, que foram lineares entre as distâncias geográfica e topológica. Vimos também, no caso ali, como se comportou a dependência espacial dentro da nossa rede.
No segundo caso de estudo, a gente fez análise geográfica para diferentes estruturas de rede, utilizando diferentes critérios, isso também no contexto de uma bacia hidrográfica. A gente pôde observar como diferentes critérios resultaram em redes diferentes, com localização geográfica diferente, um pouco compartilhamento de arestas, mostrando aí realmente uma complementariedade entre elas. E o terceiro caso de estudo foi embasado na aplicação de redes complexas no estudo de eventos de precipitação, e podemos observar aí que tivemos correlações significativas entre as métricas meteorológicas e as métricas de rede, e podemos observar algumas particularidades também quando a gente analisou de forma específica aí cada grupo, né, observando eventos mais curtos, mais longos, mais localizados e mais extensos. Como limitações, não tínhamos aí uma classificação de qual processo meteorológico deflagrou cada um dos nossos eventos na nossa base de casos. Se tivéssemos isso, talvez eu pudesse ter contribuído a analisar de forma mais específica. E como perspectivas para trabalhos futuros, a gente espera talvez identificar assinaturas topológicas de acordo com processos meteorológicos mais específicos, utilizar também outros tipos de dados, talvez combinando esses dados em redes multicamadas. Consideramos aí utilizar talvez dados de satélite, dados de previsão a partir de radar meteorológico mesmo. E com isso a gente busca, em ferramentas futuras, aí, tentar fazer a identificação de forma antecipada de eventos extremos de tempo e tentar auxiliar até nas atividades do INPE. Bom, aqui as referências, as principais referências do trabalho, destacando aqui a apresentação do ORCAP de 2021. Aqui seria o paper do GeoInfo relacionado ao primeiro estudo de caso, o segundo caso de estudo que foi submetido agora recentemente, e o terceiro que ainda está a ser definido para qual revista vamos submeter. É isso, eu agradeço a atenção de vocês e fico à disposição para as perguntas e comentários. Bom, obrigado, Aureliane, pela apresentação. Dentro do tempo aí, um pouquinho acima do que o Leonardo falou, mas está entre os 40 e 50 minutos. Passar para a segunda fase de arguição. Como de praxe, é passar para um membro mais externo. Agradeço aí a participação do Wander. E, Wander, é contigo. Pode ficar à vontade para questionar a candidata. Ok, obrigado, Aureliane, pelo convite, né, participar da banca. O seu trabalho é muito, muito interessante, né? Eu gostei da apresentação também. Acho que ela até tirou algumas dúvidas que eu tinha só de ler o trabalho. Eu separei meus comentários em duas partes, né? A primeira parte é redação, né, sobre como está o texto, e a segunda, perguntas de pesquisa mesmo, tá? Vou falar bem rapidamente sobre redação, porque eu fiz vários comentários no PDF e não vale a pena ficar falando cada ponto, né? Por exemplo, uma coisa que eu percebi é que as figuras estão com resolução bem baixa, né? Acho que daria para melhorar um pouco isso aí, gerar figuras com pelo menos 300 dpi, como pedem as revistas, né? E também tem umas figuras lá, por exemplo, tem uma figura, acho que é a figura 6.1, se eu não me engano, tem um pequeno recortezinho do lado, dá para ver que você recortou ela, sabe? Por exemplo, talvez você tenha feito ela no Excel, sei lá, e você foi lá e recortou no print, sei lá o que você fez, dá para ver um recortinho do lado, sabe? Eu acho que isso aí não é interessante deixar, não, é melhor dar uma consertada, né? Aumentar a resolução e tentar dar uma caprichada no recorte aí. Tá. Também... Oi? Beleza. Sobre escrita, né? Eu tenho, assim, preferência em escrever sempre no tempo presente, sabe? Ao invés de falar do tempo passado. Por exemplo, a gente fez tal coisa, foi feito. Eu prefiro falar assim, nesse trabalho aqui foi realizado tal coisa e tal, mas assim, usando presente, né? E evitar expressões como can, could, are able, were able. Por exemplo, the authors were able to find correlations, ou the authors could find correlations. Por que não the authors found correlations, ou find correlations, né? Não precisa falar que ele foi capaz de fazer isso, né? E isso aí aparece sempre no texto. É um vício de linguagem, talvez, né? Outra coisa é que tem várias figuras sem menção no texto, né? Tem o texto lá, de repente aparece uma figura do nada, volta texto e a figura nunca é mencionada. Para evitar isso também.
Não sei se também se atentou a problemas com direitos autorais, né? Tem umas figuras lá que são de outros artigos, né? E geralmente eu, pelo menos, tento evitar colocar figuras de outros artigos nos trabalhos, sabe? A menos que eu tenha uma autorização expressa da editora, sabe? Tá. Bom, enfim, tem vários comentários, mas vou deixar isso aqui e eu te mando por e-mail. Vamos para o que importa agora, né? A parte mais de pesquisa. Eu vi que lá no início você colocou os objetivos do trabalho, né? Mas isso está em parágrafos, assim, né? Você colocou alguns parágrafos, mas acho que é interessante distinguir, né? Objetivo geral e objetivos específicos. Isso, em geral, a gente coloca nos trabalhos, né? Ao invés de escrever vários parágrafos sobre os objetivos, acaba sendo quase que um outline da pesquisa, né? Ficou assim mais um... Eu até fiz isso na minha tese, eu coloquei uma seção também de main findings, né? Já no começo para falar qual que foi a contribuição do trabalho, né? As contribuições. Acho interessante também, pelo menos em 1, 2 parágrafos, falar, ó, as maiores contribuições desse trabalho são essas, essas e essas. Talvez seja um spoiler, né? Não sei, tem gente que não gosta de fazer isso, mas eu acho interessante, até para o leitor já sabe mais ou menos o que ele vai encontrar, né? E aí, beleza, aí começam os capítulos teóricos, né? E eu acho que faltou uma sessão sobre teoria dos grafos, né? Porque o que acontece, né? A pessoa que não é da área, ela começa a ler seu trabalho, aí você já começa a falar: ah, eu usei uma rede aqui ponderada, usei o peso para isso, para aquilo, não sei o quê, mas peraí, o que é uma rede, né? É um grafo G, que tem um conjunto V, um conjunto E, em que V é o conjunto de vértices, E é o conjunto de arestas. A rede pode ser representada por uma matriz de adjacência, AIJ, em que AIJ é igual a 1, papapá, o beabá, né? Porque depois você começa a mostrar as matrizes de adjacência, né, com pesos, e aí eu não sei se isso é tão claro para todo mundo, não. Assim, para a gente que está acostumado, né, o Keynes, aí, o pessoal que trabalha com redes, isso é óbvio, mas não sei se para todo mundo, né? E aí depois, quando você começa a mostrar as métricas, você explicou cada métrica com uma frase, né? Por exemplo, grau é o número de conexões que um nó tem. Mas será que não compensava fazer grau KI é igual ao somatório da matriz AIJ, da linha e tal? Então, colocar formalmente, né, o que é cada métrica. Acho que isso seria legal. Não só legal, né? Acho que é essencial, talvez, né? Colocar formalmente o que cada métrica, como que elas são definidas, né? Tá, e aí outra coisa é explicar também exatamente o que é encontrar o ponto de máximo diâmetro da rede, né? Isso aí eu também sei o que é, mas não sei se está claro para todo mundo, né? E aí o que eu sugeriria era inserir uma figura correlação diâmetro. Uhum. Então você vai variando a correlação e vai vendo a variação do diâmetro, né? Aí você vê subindo, de repente tem uma queda, né? Aquele ponto é o ponto que você quer. Se você coloca uma figurinha dessa, coloca um tracejado naquele ponto e fala, ó, a gente escolhe sempre esse ponto aqui. Na defesa de proposta tinha isso bem mais claramente definido, agora acabei tirando, mas dá para a gente acrescentar de novo. Eu acho que fica legal. Beleza. Aí, tá, no capítulo teórico ainda tem uma seção lá que você vai falar sobre o estudo do Milgram, né, de 67, lá, que ele tenta encontrar quantos passos uma pessoa está na outra do mundo e tal. Aí você faz umas afirmações lá que eu não sei se é daquele jeito mesmo. Por exemplo, vou fazer uma tradução aqui. Se uma pessoa escolhe se a gente escolher, né, 2 indivíduos em qualquer parte do mundo, existe um caminho de no máximo 6 pessoas entre elas. Não é exatamente isso que fala o paper do Milgram, não. Ele fala que, em média, é isso aí, né? Até porque no experimento dele várias cartas não chegaram, das que chegaram, na média, foram 6, 5 ponto alguma coisa, né? Então não é no máximo, né? É em média. Tá. Aí, beleza. Aí lá no artigo do GeoInfo, né, que foi o primeiro caso de estudo lá que vocês fizeram, os dados que vocês usaram direto DBZ ou foi em milímetros, né? Na apresentação você falou que usou DBZ, mas não era milímetros aqueles dados? Não, foi sempre DBZ. Sempre DBZ mesmo. Sempre Tá. DBZ. Acho que eu entendi errado, então, porque eu cheguei a te perguntar em outra ocasião, né, sobre os dados, achei que era em milímetros. Beleza. Aí você começou a mostrar os casos de estudo, né?
E eu percebi que você explica múltiplas vezes as mesmas coisas, né? Por exemplo, você fala o que que é geógrafo umas 4 vezes. Não, acho que mais de 4 vezes, porque você fala uma vez no capítulo teórico, uma vez em cada caso de estudo, pelo menos na introdução, e depois você fala de novo no texto, sabe? Tem umas Hum. 5 vezes a definição de o que que é geógrafo. Acho que dava para deixar só no capítulo teórico, e aí É. você só usa, né? Eu acho que foi nessa de fazer, condensando os capítulos em forma de artigo, Uhum. muitas coisas estavam repetidas, né? Falando sobre os dados, os geógrafos, e eu tentei tirar as repetições, mas algumas coisas acho que acabaram ficando. Vamos revisar. Acho que vale a pena deixar no capítulo teórico a definição, e aí depois você só faz uso, né? E aí a apresentação ficou claro também, o nome da ferramenta é Graph4JS, né? Graph4JS. Porque no texto tem alguns momentos que aparece GIS for Graph. Aí eu fiquei, ué, mas não era Graph4JS aí? Então, tentar ver isso aí também. E aí uma pergunta que eu te faço é, se você está propondo uma ferramenta, você vai disponibilizar ela? Porque eu não achei nenhum link do GitHub, por exemplo, ou Sim, GitLab, né? na verdade, ela já está disponibilizada até por conta do segundo caso de estudo que foi submetido agora para Computers in Geosciences, era um pré-requisito da revista que ele estivesse disponibilizado. Então, eu não coloquei isso na dissertação. A gente estava vendo umas questões também se registraria ou não, mas aí acabou ficando de fora. Talvez a gente possa colocar agora como já entrou. Uhum. Eu acho que vale a pena, né? Já ter um repositório faz toda a diferença. No estudo de caso 1, tem uma figura, você até apresentou ela aí, aquela figura que mostra, você chamou até de mínimo, médio e máximas correlações, são 3 curvas assim com 3 cores. Será que essas categorias mínimo, médio e máxima correlação são nomes adequados assim? Não seria, por exemplo, low, moderate e high, ao invés de mínimo, máximo e médio? Porque uma categoria chamada mínima, o que é o mínimo? O mínimo é um valor que é o menor de todos, né? Se uma categoria chama mínimo, quer dizer que você está vendo várias correlações, está pegando sempre o mínimo delas ou não? Você está agrupando as correlações baixas? Não, Porque se for as seria correlações baixas, então é low, seria né? E não mínimo. não, seria o valor a menor das correlações entre os pares de ponto dentro daquela distância, né? Porque eu faço a comparação das correlações com as distâncias. Então, aquele gráfico seria realmente o valor mínimo, o médio e o máximo. Na verdade, esse Então, acho que eu gráfico a não gente entendi então a figura. não entendeu? É porque ele pega a ideia lá foi pegar realmente para cada. Talvez. Oi. Desculpa interromper. Acho que é legal você projetar de novo e mostrar a figura, que aí todos podem acompanhar melhor. Então, enquanto a Ori busca, só lembrando que a apresentação foi toda gravada, a gente está gravando também as perguntas, é bom para a Ori fazer os devidos ajustes. E depois a gente vai ver se disponibiliza no canal da CAP, se a gente deixa só a apresentação ou as perguntas e a apresentação. Depois a gente conversa com calma sobre isso. Uhum. Chegou a tela aí? Sim. Agora sumiu. Viu? Acho que eu apertei sem querer. Voltou já. Então, a ideia na época era pegar realmente o valor mínimo de correlação para cada distância geográfica que a gente tivesse, né? E aí a gente tentou pegar os valores mínimos, realmente médios e máximos. Então, a gente tem uma variação grande de distâncias aqui também, né? Então, Tá. aí por isso que acaba tendo essa aglomeração de pontos também. Mas assim, na verdade a ideia depois era a gente trocar isso por um box plot, que eu acho que representaria melhor a distribuição das correlações, talvez por um range ali de distâncias geográficas, né? Isso foi até um pedido que o Leonardo me fez. Só que assim, a gente ia fazer essa troca, só que como a gente se baseou os capítulos foram baseados nos artigos, no paper do GeoInfo acabou indo essa figura dessa forma. Então, aí a gente ia fazer toda essa troca, a gente acabou deixando essa figura como estava, mas eu acho que realmente um box plot aqui ia representar
muito melhor essa questão das relações e aí da correlação com as distâncias geográficas, né? Eu acho que sim, porque essa figura me deixou confuso. Acho que se fosse um box plot eu já ia bater o olho e já ia entender. Entender, né? Mas Realmente agora eu entendi, realmente é mínimo, máximo e médio. Não são categorias, né? Você pegou os valores acho mesmo. que talvez seja válido, talvez agora a gente então realmente trocar por um box plot para a versão final da dissertação. Então, beleza. Eu ia até te perguntar qual que foi o critério para separar as categorias, mas não são categorias. Então tá, agora eu entendi. Tá, agora eu vou pular já direto para o estudo de caso 3, né? Não está muito claro como é que esse software Tatu funciona, né? Você simplesmente informa as séries temporais, ele extrai os eventos automaticamente, quais parâmetros você utiliza? Foi um problema que a gente teve digamos assim, a gente não tinha uma documentação técnica ainda do Tatu disponível para a gente poder embasar nisso e escrever um pouco mais detalhado sobre ele, sabe? A gente tem esse software já operacional lá no INPE, mas infelizmente ainda está pendente essa questão da documentação, não tem um paper, não tem um manual técnico ainda detalhado. Então, até pressionando lá os desenvolvedores, eu consegui uma documentação mínima no GitHub para poder referenciar, pelo menos, e não deixar de dar os créditos para os desenvolvedores, né? Mas isso foi realmente uma deficiência para a gente poder explicar mais detalhadamente mesmo a ferramenta. Então, acabou sendo por conta disso. Uhum. Não, então, tô te perguntando isso porque, assim, se eu não sei como é que eu uso o software, nem quais parâmetros, nem nada, fica impossível, por exemplo, reproduzir o seu estudo, né? Uhum. Beleza. Aí, ainda no estudo de caso 3, né, esse critério de 0 a 30 minutos de delay que você usou lá para correlacionar as séries, né, ele tem algum embasamento físico aí, algum fundamento físico? Isso foi numa das reuniões que eu fiz com a Isabelle, a gente tentando definir como que a gente faria tentar fazer esse rastreio, de certa forma, dentro dos eventos para poder mapear as redes, a gente acabou definindo que até 30 minutos seria interessante e relevante ali para a gente poder considerar esses atrasos. Mais do que isso, acho que a gente já não teria informação interessante para poder aplicar esses atrasos. Então, foi com base numa discussão e análise em cima dos eventos que a gente queria analisar mesmo. Uhum. Beleza. E aí, assim, pelo que eu entendi lá, vocês, quando você faz essas correlações, você tem duas matrizes resultantes, né? É uma matriz de correlações e uma matriz com os delays, né? Vocês geram. Você falou isso em algum momento lá. Mas aí você não usa essa segunda matriz para nada, né? Uso, na verdade, eu não sei se deixei claro na dissertação, vou até revisar. Na verdade, a gente tem uma métrica lá naquela tabela dos eventos. Quando a gente vai calcular as métricas e fazer as relações e tudo mais, tem uma coluninha lá que a gente incorporou depois, que seria o atraso temporal que maximizou a correlação. Ele chama T-delay. Deixa eu ver até se não entrou no grafo aqui. É que eu fiquei imaginando. Tá, mas eu fiquei imaginando assim, por exemplo, será que esses delays eles não têm uma utilidade prática no sentido de verificar se essas conexões mais longas, né? Será que o max speed, por exemplo, que é a velocidade máxima, tem alguma relação com esse delay, né? Exatamente o que a gente Ou pensou. duration? Na verdade, a ideia era exatamente essa, Wander, de tentar achar. Eu imaginava que teria uma correlação entre esse atraso e a velocidade do evento. Até foi com essa ideia que a gente incluiu a informação. Então, não sei se dá para ver, deixa eu apresentar, que fica maior. A gente tem o T-delay aqui, seria exatamente esse atraso temporal que maximizou a correlação. Então, ele foi incluído no grafo, mas não apareceu uma correlação nem positiva nem negativa com nenhuma outra métrica. Então, eu não destaquei isso nos resultados. Talvez tenha faltado eu falar dele naquela sessão que eu falo de todas as propriedades meteorológicas e a parte de rede, né? O que foi considerado. Acho que faltou esclarecer isso um pouco melhor lá.
dos resultados aí realmente não tinha muito o que falar. Beleza. E aí uma outra dúvida que eu fiquei é essas que você chamou de grafos Meteor Network. Esses grafos aí, eles são gerados a partir de um evento ou um conjunto de eventos? Um grafo daquele, que seja que mostrou agora, é um evento só ou um conjunto? Não, um conjunto. Mas é isso que eu fiquei na dúvida, porque aí você mostra lá métricas de uma rede, né? Por exemplo, diâmetro, número de componentes e tal. Como você gera uma rede a partir de um conjunto de eventos ou não entendi Não. isso? É uma rede para cada evento. Então, a gente tem, para cada evento, a gente tem as propriedades meteorológicas dele. Então, tem, por exemplo, duração, área média, máxima área, pico de refletividade e assim por diante. E aí, para cada evento, a gente tem também a rede equivalente, que tem o diâmetro daquela rede que está associada àquele evento, tem também cada métrica de rede. Então, ao final, o que a gente tem? Por exemplo, no caso do grafo de todo o grupo de eventos, a gente tem 383 informações ali meteorológicas, né, com cada atributo meteorológico, e tem também uma série de 383 redes, também cada rede com as propriedades de rede. Então, o que a gente faz essas correlações ali de uma série de 383, por exemplo, durações com 383 diâmetros, entendeu? E vai fazendo esse... Só agora eu entendi, então. Então, acho que faltou explicar alguma coisa um pouco melhor. Acho que eu não tinha conseguido entender. Não sei se foi o texto ou foi falha minha. Provavelmente foi falha minha mesmo, eu não tinha conseguido entender. E aí, como você tem, então, esse gráfico bipartido, você chegou a analisar as projeções possíveis? O que você fala das projeções possíveis? Por exemplo, você tem um gráfico bipartido, né? Você tem as propriedades de rede e as propriedades dos eventos. Aí você faz uma projeção, por exemplo, olhando as variáveis do evento a partir das conexões que tem com os dados de rede, né? Sim. Então você faz a projeção só com uma rede só com nós do evento e outra rede só com nós das propriedades de rede, para ver se elas têm algum tipo de clusterização, ou seja, será que eu tenho duas variáveis que estão correlacionadas porque elas têm sempre relação com as mesmas variáveis do outro grupo, né? Sim, eu cheguei a fazer essa análise mais para eu entender algumas coisas, né? Então, eu vi que sempre tinha, por exemplo, uma correlação positiva ali da duração, às vezes com a questão da área, alguma coisa assim, dentro da questão só meteorológica, né? Então, eu analisei isso fazendo os scatter plots e tal, para poder ver as relações, mas não gerei um grafo e não analisei isso de forma geral, realmente, dentro de cada contexto meteorológico e de rede, né? Isso realmente não fiz, mas seria bem interessante de fazer mesmo. E aí, por fim, né, para eu finalizar, que acho que eu já tomei bastante tempo, a pergunta é, será que você conseguiu responder a sua pergunta de pesquisa, né? What's the behavior of meteorological processes in precipitation networks? Eu acho que, assim, de certa forma, acho que conseguimos analisar o comportamento, né, dentro de redes meteorológicas, mas para casos de estudo específicos, num período mais específico, acho que daria para fazer isso de forma um pouco mais abrangente, ou analisando também outros períodos, tendo aquela questão da classificação dos processos meteorológicos, né, analisando mais especificamente realmente um grupo de eventos que a gente sabe que são mais convectivos, eventos de frente fria, e analisando assim nesses cenários mesmo com mais certeza. Então, acho que daria para desenvolver muita coisa ainda além disso. Acho que foi um comecinho ali que contribuiu e que dá para poder estender para muito além disso ainda. Então, beleza. Então, obrigado aí pro professor Quiles, presidente da banca, e a Aure pelo trabalho. Ficou muito bom mesmo e os parabéns. Obrigada, Wander. Eu agradeço. Obrigado, Wander. Passar a palavra, então, para o membro interno, doutor Rafael. Bom dia, obrigado, Quiles, obrigado pelo convite para participar da banca. Foi realmente bem interessante. Eu gosto de trabalhos assim que eles são didáticos, que podem ser usados como referência para outros. Né? Estão me ouvindo bem? E esse está com esse critério. Bom, dito isso, a gente vai às anotações que a gente faz em cima do trabalho, né? Eu vou pedir a Aureliane, se você puder, você voltar a projetar lá, mostrar o seu PowerPoint, que eu anotei o número da página.
Aliás, é uma coisa que eu sempre peço, pessoal, coloca o número da página para a gente anotar, para quando for voltar, fica mais ou menos claro. Esse aí ficou escondidinho lá, mas deu para ver. Algumas das perguntas, o que ele já fez, já foram respondidas, mas eu queria dar um reforço. Se você puder já ir lá para a página 14. Isso começou a me incomodar um pouco, porque aparece um artigo com uma pergunta básica, eu achei assim, uma introdução muito boa. Tem um artigo fazendo uma pergunta científica básica. Qual é a similaridade que usa, qual é a metodologia, qual é a análise? Mas só isso ficou um pouco solto para mim, não é uma pergunta, é um comentário. Lá na página 45, você mostra aquele grafo dizendo qual foi para cada métrica, qual foi a métrica que você usou, qual foi o efeito físico, que eu anotei rapidamente aqui. É aquele grafo lá, redondinho, esse aí. Eu achei isso aí muito didático, achei assim, se tiver que sumarizar em um gráfico qual é a conclusão de todo estudo que você fez, esse para mim é um forte candidato. Eu achava que tinha que ter dado um realce melhor, mas eu não sei como mudar isso num texto. Mas eu queria comentar que as perguntas que foram feitas, que foram aparecendo através disso aí, lá na frente foram respondidas e bem respondidas. Ficou claro para mim, através desse gráfico, qual é a relação entre análise de grafo com o tipo de dado. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma pergunta. Aí você está mapeando um para um, porque está mapeando correlações. E as combinações? Quer dizer, eu posso assumir que, por exemplo, média da reflectância do pico aí, ele tem uma correlação forte com ruimzinho de ver, com o Giant Component. E com nenhum outro. Esse aí é fácil de ver. Mas e no caso dos outros, as combinações? Quer dizer, tem algum estudo mais complexo que pode ser feito disso? Essa é a pergunta. Tem alguma informação a mais que ele consiga tirar, que ela está refletida nesse grafo, mas ainda tem mais informações? Olha, eu acho que talvez a gente pudesse analisar, não só através de... A gente usou correlação de Pearson, né? Talvez a gente pudesse ver outras métricas que analisassem outros tipos de similaridades entre as métricas de rede e as meteorológicas, de forma que a gente conseguisse captar algumas outras relações aí embutidas que a gente não conseguiu analisar só com correlação de Pearson, né? E a gente pensou nessa questão de tentar analisar um pouco mais a fundo quando a gente dividiu também em grupos. Tentando analisar, a gente misturou vários tipos de evento, né, nessa base de 383 eventos, e a gente analisou as correlações de forma geral. Mas será que isso captaria realmente as questões mais específicas de cada tipo de processo meteorológico? Então, a gente tentou buscar aquela divisão por grupos, né, por área e por duração, de forma a tentar captar essas relações de forma mais específica também e tentar um pouco mais a fundo nessas relações. Então, foram assim, coisas que a gente pensou a respeito disso. Ok. Porque essa, como eu falei, foi um resultado, esse resultado é bem interessante, é um tipo de gráfico que você pode olhar e começar a ter ideia. Se eu fizer esse estudo, qual que eu uso, ele dá, assim, um pontapé inicial interessante, mas também dá aquela curiosidade. Será que tem mais informações aí que a gente acaba simplificando quando a gente faz um grafo desse, que ela não aparece, né? Então, é um comentário para vocês considerarem aí, se está continuando no doutorado, um estudo futuro. Com certeza. Dá para ir mais a fundo, sim. As anotações que eu fiz aqui, todas já tem um quê em cima, que ele já levantou, mas tem coisa que eu vou reclamar também. No texto, tem algumas partes que eu vou passar para você depois, não vale a pena ler aqui. Em particular, vocês sofrem de todo aquele problema que todo mundo que faz no LaTeX. Referência com acento, ela aparece maiúscula numa hora, minúscula na outra. Então, a gente dá uma ajeitada nisso depois, coisa rápida. Eu fiquei com uma dúvida também sobre o G4G, o software de vocês. Esse software, vocês falaram que vocês vão publicar ele. Eu vou dar uma sugestão para você conversar com o pessoal do seu departamento, Aureliane. O INPE está fazendo um esforço muito grande em registrar software. Registrar é puramente garantia a propriedade intelectual, não é vender, não é... Você pode perfeitamente registrar ele e depois colocar no GitHub, mas colocar no GitHub você não pode registrar depois. Então, eu pediria, se você precisar de ajuda nisso, dentro da CAP, a gente tem um pessoal que vai dar algum apoio na gente. Isso é importante porque é uma das métricas que o governo cobra da gente de produção. Eu comecei uma conversa já com o João Ávila. Esse tentar ver essa questão do registro e a gente está tentando alinhar a melhor forma de fazer, porque a gente teve esse impasse aí da revista que realmente precisava publicar, então a gente talvez adote um caminho, Rafael, que foi sugerido pelo João Ávila, a gente está avaliando aí,
Teria uma opção de talvez eu registrar inicialmente uma primeira versão, já que eu já deixei público, e aí numa segunda versão, já derivada dessa primeira, aí sim eu poderia registrar em nome do INPE. Então, essa conversa já está encaminhada com ele, talvez a gente faça uma coisa nesse sentido. Isso é bem importante, a gente nunca fez por preguiça, porque é muito mais fácil, você faz a primeira versão, taca ele no GitHub e depois esquece. E é uma métrica que é importante, inclusive, para pós-graduação. Uhum. É um produto que conta para a gente, então reforça o pedido. E aí também tem que ver o negócio lá daquele outro software que o pessoal desenvolveu, mas não é com você, então eventualmente alguém tem que cobrar lá deles, né? O que mais que eu notei aqui? Eu, só como último comentário, também vou reclamar veementemente daquela história dos 2 indivíduos que são conectados por 6 pessoas. Tá. Que aquilo, me desculpem, se alguém especialista em gráfico quiser discutir tecnicamente comigo, pega uma garrafa quebrada, a gente se encontra atrás do boteco. Aquilo lá funciona em certas condições, onde você tem, primeiro, você tem que ter uma rede, né? Eu vou só botar para fora, eu vou desopilar aqui. Funciona se você tem uma rede. Se não tem a rede, por exemplo, minha mãe não é conectada a ninguém em nenhuma rede social, porque ela não tem rede social. Outra coisa é que o que o Cris falou, é uma média, não é? Então não tem ideia de 6 graus. Então eu até pediria o seguinte, apaga, passa um branquinho no PDF. Já não. 6 graus de separação é sempre assim, aquele tipo de coisa que nem o pessoal fala que a gente come não sei quantas aranhas durante a vida da gente. Alguém inventou, espalhou, e eu gostaria que ela não aparecesse na tese de mestrado só. Então é só para botar o resto tranquilo, os small words é aquilo mesmo. O que mais que eu tenho aqui? O resto, vou ser bem sincero, são um monte de marcações que eu fiz no PDF, mas é tudo coisa simples. Aliás, elogio o fato de ter escrito em inglês, tem que dar esse empurrão, a gente tem que incentivar. Para algumas pessoas, escrever em inglês tem uma barreira, mas depois ficou muito bem escrito, tem pouquíssimos problemas. Então, eu gostaria de parabenizar, agradecer, as sugestões eu vou mandar por e-mail depois, e devolvo a palavra ao presidente. Último comentário, se eu puder falar, Léo. A gente, se vocês tiverem interesse, isso é uma decisão de vocês, a gente pode pegar o vídeo, cortar, deixar só a apresentação, coloca um firula no começo e publica. Isso é uma maneira, publica no YouTube. Isso é uma maneira de atrair a atenção das pessoas, interesse, mas é critério de vocês. Se vocês estiverem interessados, depois entre em contato comigo, por favor. Também, como orientadora, tem que dar palpite nisso. Certo? Obrigado, pessoal. Kiris, volta a palavra a você. Beleza, Rafael, obrigado. Bom, antes de passar a palavra para os orientadores, vou fazer alguns comentários rápidos aqui também. Primeiro, agradecer o convite, a participação da banca, dos orientadores e da Aureliene. Vamos lá. Vários comentários que eu tinha também, como a vantagem de ficar por último, né, já foram sanados pelo Wander, já foram questionados pelo Wander. Um ponto principal aqui, acho legal, acho que está virando uma certa rotina a gente fazer essa formatação da tese ou da dissertação em formato de artigos. Facilita bastante, já força o aluno a publicar, você tem as publicações, você basicamente anexa, coloca uma roupagem na frente e atrás, a introdução e a conclusão, e você tem sua dissertação ou sua tese pronta. Acho bastante interessante isso, eu estou incentivando meus alunos a fazerem nesse formato também, que já tem os trabalhos prontos, você basicamente anexa tudo. Agora, com relação à sua introdução, o Wander comentou a questão do spoiler. Eu acho que não é só questão de deve-se ou não colocar, tem que ter. Essa é a minha visão, acho que a introdução, e eu vou mais, no seu resumo já tem que ter spoiler. Se eu ler uma introdução, por exemplo, você levantou um questionamento já no seu resumo, e aí, você conseguiu responder ou não? Eu acho que tem que ter essa afirmação já direto no seu abstract. E na introdução a mesma coisa. Então, você tem que ter um começo, meio e o fim. Aquele sumário dos seus principais resultados, suas principais conclusões. Tem que ter aquela sentença. Eu fiz essa questão, imagina se eu pego sua introdução, leio o que você está questionando, o que você quer analisar, e de repente, você chega lá no final e fala, não consegui responder nada. Então, eu tive que ler seu trabalho inteiro para saber que aquela sua hipótese não foi não foi confirmada. Então, você tem que ter esse tipo de informação já tanto no abstract como na sua introdução, tá bom? Então, coloca aquela sentença final, inclusive você coloca no abstract, eu acho, no resumo, como resultado, deixa eu até voltar aqui para não falar besteira. Tá, você coloca aqui no finalzinho, as a result, we have explored as características das redes meteorológicas, na verdade isso não é um resultado, né? Isso é o que você fez para extrair o resultado a partir disso. Então, você até coloca ali como se fosse um resultado do seu trabalho, mas, na verdade, isso foi o meio. O resultado em si é depois. Tá? Então, só cuidado com esse finalzinho, tanto do resumo quanto da introdução, deixar isso mais claro para a gente.
Bom, você analisou 3 cenários distintos aqui, na questão de topologia e geografia, avaliação de medidas de similaridades distintas, segundo artigo, e o terceiro artigo, essa correlação que você tentou estimar entre as medidas da rede, características topológicas da rede, e algum tipo de informação do sistema de meteorologia que você está analisando. Essa questão que o Wander mencionou também, de tentar fazer essas projeções, ou seja, tem um grafo bipartido, quais são as medidas que você tem aqui que estão ligadas ao outro lado do grafo, e tentar fazer essa análise, esses agrupamentos dessas medidas que de alguma forma são bem relacionadas, eu acho que engrandeceria bastante o seu trabalho. E como você não submeteu esse artigo, ainda talvez é uma figura que você colocar as 2 projeções, né? Acho que pode ajudar bastante até entendimento e pode facilitar aquilo que o Rafael falou também, ou seja, o que você pode fazer a mais? Você tem o gráfico bipartido, fazer uma análise em cima dele para você conseguir seus resultados. Tá? Página 7. Não. Tem algumas anotações aqui, depois eu te passo, mas a coisa é pequena. Essas são coisas, por exemplo, deixa eu falar, na página 7 do seu documento, seção 2.3. Seção 2.3. O último parágrafo dessa página, está com ela aberta aí? Só para você comparar, você fala que o terceiro critério, CM, é baseado no método da biblioteca NetworkX. Tá, esse método, ele está proposto em algum lugar, ele tem uma implementação na NetworkX, mas onde ele foi proposto, por exemplo? Não sei, na verdade, dizer. A gente localizou. Tá, se tiver a fonte original dele, se colocar que ele foi proposto na biblioteca, não, talvez ele foi proposto e implementado na biblioteca. Uhum. Eu particularmente, tenho uma divergência que eu tenho com o Leonardo. O Leonardo coloca bastante a questão de software, pacotes que foi utilizado. Eu prefiro sempre deixar isso mais abstrato e colocar questões de software lá no final do texto, no material suplementar. Mas é questão de gosto. Mas como é um método, você está falando baseado no método da biblioteca. Então, talvez, não sei se existe essa referência original, tá? E não citar como sendo um método da biblioteca, o método do autor tal. Até a citação ficou estranha aqui, né? Configuration 2021. Porque eu acabei pegando referência da própria biblioteca, né? E ficou assim. Capítulo 2 já foi comentado também, eu acho que ficou meio rápido aqui, eu acho que talvez você tinha que escrever para a tese, mas você falou que na proposta você tinha mais informação, né? Então talvez esses cortes que você fez, você possa voltar alguma coisa. Inclusive, na hora que você fala das medidas, você tem uma sessão muito curta, você só fala tal medida, tal coisa, talvez formalizar um pouquinho mais. Sim. A gente está no trabalho, num curso de computação aplicada, né? Então coloca o que é cada uma dessas medidas, coloca a equaçãozinha, fica mais... Não é tão difícil, você coloca a forma... Não é tão difícil, entre aspas, você precisa padronizar, medir siglas, etc. Então tem um certo trabalho para você fazer isso. Mas eu acho que é interessante, o seu capítulo ficaria mais robusto, incluindo desde aquela parte inicial, a definição do que é um grafo, e dar uma enxada um pouquinho mais nesse capítulo 2, que, de novo, ele vai ficar como referência, então ajuda, né? Aquela pessoa que não é da área, ela tem esse material já direto. Claro que você não vai escrever um livro inteiro no seu capítulo, não é o propósito, mas deixar um pouco mais... colocar um pouco mais de informação e formalizar algumas coisas. Capítulo 3, ok. Capítulo 4. Aí eu acho que é a minha principal crítica do seu trabalho. Qual que é a função dele? Olha, o capítulo 4, ele, na verdade, seria mostrar de forma geral a metodologia que foi aplicada de forma abrangente para todos os estudos de caso depois. Então, a ideia era falar sobre os dados, né, de radar, descrever, já fazer uma introdução falando sobre os dados de radar, e falar sobre como funciona a ferramenta, né, como que ela pega os dados de radar e converte isso em grafos geográficos. Então, a gente concentrou isso no capítulo 4, de forma que os casos de estudo que viriam posteriormente usariam essa metodologia. E o que é mais específico de cada estudo de caso, a gente deixou dentro dos capítulos 5, 6 e 7. Por que eu estou te falando isso? Porque como você tem um agregado de artigos, os artigos já têm, basicamente, toda a informação contida dentro deles. Você tem o capítulo 5, 6, 7, já tem todas essas informações. As informações principais já estão lá. Então, ficou muito déjà vu. A própria definição do geográfico, como foi comentado também, você fica vendo aquela definição várias vezes. Inclusive, a hora que você fala sobre a seção 2.4 de geográficos na metodologia, aquilo, para mim, não caracterizaria como metodologia, que metodologia é mais o como. Entendeu? Ali você só faz uma definição. Geográficos é isso. Tá, mas e como que você utilizou? O que você representa como vértice? O que você representa como aresta? Como que você vai utilizar no seu trabalho? Isso está lá depois nos artigos.
Então, por isso que eu achei que, na leitura, a hora que eu li o capítulo 4 e comecei a ler os demais, ficou assim, será que precisa desse capítulo? Deixa a critério de vocês, dá uma analisada, faz aquela leitura final, aí você quantifica se de fato ele é necessário, ou você poderia simplesmente deixar as informações que já estão nos demais capítulos, tá? Mas, de novo, não tem nada de problemas com relação ao que você fez, é só o que você está apresentando, talvez, de maneira redundante. Tá. Eu achei esse capítulo 4, assim, não necessário em função da redundância com os demais. Talvez a questão do sistema em si, como você utiliza depois nos demais trabalhos, nos demais capítulos, né? Deixar ele mais geral. Mas você pode ver até pelo tamanho do capítulo, né? Um capítulo de 2, 3 páginas, eu acho. Tá? Então, acho que não sei. É assim, é o seu nome que está na capa, então você que tem que decidir isso, se você quer deixar esse capítulo, esse capítulo ou não. Mas eu achei que ele ficou um pouco redundante. Que mais? Revisão. É claro que a gente começa um trabalho 2, 3 anos atrás, você faz aquela revisão biográfica e depois você desenvolve o seu trabalho e às vezes falta, no final, fazer aquele fechamento e voltar ao que tem na literatura. Eu fiz hoje de manhã isso, peguei lá Weather, Complex Networks, Meteorology, algumas palavras relacionadas ao seu trabalho, e tem alguns trabalhos mais recentes que fazem essa aplicação de redes complexas em dados de curto prazo. Tá? Então, talvez isso não precisa de novo, você não vai precisar revisitar todos esses trabalhos, mas citar. Você menciona que só tem poucos, mas 2020, 2021, estamos entrando em 2022, tem alguns trabalhos a mais. Então, só dá uma pequena atualização, você já deixa o seu texto um pouco mais atualizado. Consegui uma referência de 2022, por exemplo, a gente está em janeiro, né? Mas você já coloca e deixa o seu texto bem atualizado. Claro que você não vai... Talvez até nas tabelas, né? Que você faz aquela comparação, se você quiser colocar uma linha a mais de algum trabalho mais recente, acho que seria interessante. Tá bom? Bom, eu deveria ter falado no começo, eu acabei não falando. Sua apresentação foi muito boa, você apresentou com bastante calma, foi bem didática. Seu texto, no geral, está bem escrito, é fácil de acompanhar. Então, deixo meus parabéns aí a você e os seus orientadores. Está dentro do escopo do INPE, eu acho que a gente tem eu, pelo menos como computação um pouco mais não tão aplicada, eu tenho essa dificuldade, às vezes, de trazer um trabalho para dentro, colocar aquela cara do INPE nele. Seu trabalho está a cara total do INPE, então é mais um ponto positivo. Rafael agradece. E eu acho que é isso, tá? Deixa eu ver se eu tenho algum comentário faltante aqui, que eu deixei para lá. Eu acho que não, assim, eu gostei bastante do seu trabalho, no geral, é só, de novo, parabenizar você aí e agora... Eu estava tomando café, para parar de falar besteira. Beleza. E agora eu vou passar a palavra para os seus orientadores, tá bom? De novo, agradeço o convite aí, e passo a palavra para o Leonardo, ou para a sua orientadora, Aí quem que vai falar primeiro, deixa a critério de vocês. Tá bom, obrigada, Kelis. Obrigada, Kelis. Isa, por favor. Obrigada, Léo. Eu também, primeiramente, queria agradecer por participar desse trabalho. Eu trabalho com dados de radares há mais de 15 anos, mas nunca com essa abordagem na parte mais de computação. Então, eu acho que eu aprendi com a Aurei, com o Leonardo, como utilizar essas informações numa visão diferente. Então, eu tenho mais aqui agradecer por estar participando dessa banca e, quem sabe, continuar também para trabalhos futuros. Então, agradeço também as contribuições do Wander, do Rafael e do Kelis. Eu acho que tem muito a acrescentar no que foi feito. O Rafael colocou aquela questão do gráfico do último caso. Eu acho que a gente tem como explorar mais, sim. Então, eu e a Aureliane, a gente ficou tentando como extrair, como envolver mais as questões meteorológicas, como fazer uma ligação mesmo do que obteve com as redes, com a meteorologia. Não é um trabalho simples, ela tinha mais de 300 casos e a gente não tinha a classificação um a um, o que ocasionou, qual o processo físico associado à meteorologia que ocasionou aquele evento, mas a gente tinha métricas que poderiam facilmente, vamos dizer assim, tentar classificar, e foi por isso essa divisão em grupos. A gente até surgiu uma pergunta, por que não foram criados mais grupos, né, Aurei e Léo, no nosso bate-papo final? Poderiam ser criados outros grupos, mas pelo menos esses dois a gente conseguiria separar um pouco, que eram casos mais convectivos, mais
localizados, de eventos um pouco mais intensos, com maior duração e uma maior área de abrangência. E nessa separação, isso ficou claro nos gráficos que a Aurê mostrou. Então, eu queria mais agradecer mesmo a oportunidade de participar, de ver essa abordagem diferente de um dado que, para mim, é bem mais trivial, mas de uma forma um pouco diferente dessa abordagem. Então, eu acho que eu aprendi e acho que tem um mundo ainda a ser explorado. São informações que a gente tem não só de um único radar, mas de uma rede de radares que imagino que com trabalhos futuros a gente possa ter uma aplicação também um pouco mais operacional das informações do que foi obtido inicialmente agora. Então, o meu é mais um agradecimento e parabenizar a Aurê pelo trabalho. A apresentação realmente foi muito boa, muito didática, e ela tem essa característica, tanto na apresentação como na escrita, e ser muito objetiva no que está fazendo. Então, só agradecimentos. Obrigada, Léo. Obrigada, Aurê, pela parceria. Eu que agradeço. Vamos lá. Meu papel é de agradecer também. A primeira, Aurê. Fomos colegas no CEMADEM na época de 2014, né? Eu, a Aurê e a Isabelle, nós três éramos do CEMADEM. Eu ainda estou, a Aurê e a Isa agora no CPTEC. Então, agradeço a Aurê pela parceria desde lá. E quando eu entrei na CAP, a gente conversou sobre o mestrado e ela aceitou o meu convite de vir fazer o mestrado comigo na CAP. Então, agradeço a confiança. A Isabelle, é muito diferente se convidar alguém que é da área para ser coautor de um artigo e convidar para ser co-orientador do trabalho. Acho que é um aprendizado que eu vou tentar repetir sempre agora. É muito melhor. Você tem várias conversas, a dinâmica é mais lenta, você consegue interagir muito melhor. Então, muito obrigado, foi fundamental, né, tê-la aqui. E tudo der certo, né, vamos continuar aí nessa colaboração. Agradeço ao Wander, ao Rafael, ao Quiles, por ter aceito participar da banca, aos colegas, vi aqui que tem outros alunos meus, alunos do Wander, né, obrigado aí pela participação. Está tudo gravado, a gente vai ouvir com calma tudo, vamos discutir. É só complementar as respostas da Aurê. Eu normalmente não gosto de... A defesa é da Aurê, eu deixo ela se defender. Agora, no final, só pontuo algumas coisas. Sobre o texto, Wander, concordo com tudo que você colocou, a gente vai arrumar. E assumo a responsabilidade por esses problemas de repetições. É a minha primeira orientação com capítulos vindo de artigos. Então, gostei da experiência e para o ano sai melhor, né? Sabe, entendi um pouco melhor como evitar as repetições, a questão do capítulo 4, como eles colocou, tá? A gente vai arrumar tudo isso. Sobre as bibliotecas, a gente tem realmente duas. É a GIS for Graph, que você pega, por exemplo, um shape e converte em grafo, quando tem um arruamento, por exemplo. E tem a Graph for GIS, que é quando você pega um grafo e salva como shape. Então, tem a ida e a volta. E a gente tem que prestar atenção, porque eu mesmo confundo, então no texto pode ter falado de uma quando era para falar de outra. É que, na verdade, na dissertação era para focar realmente mais na Graph4JS, né? Talvez tenha aparecido a outra, não sei se por alguma outra referência. Por herança de usar tudo, para ver se realmente não foi uma confusão só. Né? Isso. A gente vai conferir direitinho. Sobre o tatu, a gente vai, sem dúvida, convidar, né, os desenvolvedores para serem coautores do paper que a gente vai lapidar com base nessa primeira versão. E aí a gente vai... eles vão escrever sobre o tatu. Então, cientificamente, vai ficar claro no paper a parte do tatu. Sobre a reprodutibilidade, a saída do tatu gerou uma tabela que vai ser pública. Vai para o Git. Tá? Então, a pessoa não precisa rodar o tatu para conseguir comparar com os nossos resultados. Acho que é uma outra coisa que vai ajudar a trazer citações do artigo. Né? A gente vai ter um mapeamento de eventos entregue de bandeja para quem quiser usar. Sobre o gráfico bipartido, aí eu também assumo a culpa. Eu achei que não valeria a pena olhar as projeções.
porque o que a gente quer ver é a relação entre as diferentes áreas, realmente. Mas 3 pessoas, né, muito confiáveis, chamaram a atenção. Então, vamos repensar. Com certeza vamos fazer, discutir e ver o que é que vale a pena explorar no artigo. Tá? Um compromisso assumido aqui com vocês. Aprendizado também sobre o GitHub. Não mais. A gente coloca, deixa privado, né, só entre nós. Mas primeiro registra, depois torna público no Git. Tá? E quando dá para esperar para submissão para a revista, a gente espera. Se a revista cobrar e a gente tiver, por causa do regimento, a gente vai submeter e depois registra a ciência, como particular. Então, via aí. E aqui, sobre o Achilles, a gente realmente faltou voltar à literatura e tentar... A gente, acho que fez um trabalho bem feito, a gente, a URE, de revisar a literatura, fazer aquela tabela. No final, faltou voltarmos. Inclusive, para citar o artigo da Nature do ano passado, que citou o nosso artigo, né, meu e do Achilles, com redes geográficas, o artigo do Wilson. Então, é um artigo importante que citou já, reconhecendo como o primeiro trabalho da literatura em redes complexas em Metel. Então, super bom, né? A gente tem que ressaltar isso. Então, a gente vai fazer os devidos ajustes e agradeço novamente, devolvo ao Achilles a palavra. Bom, vamos lá então, passar para a terceira fase fechada. Leonardo, como que você tem procedido aqui no Skype? Gera uma sala no Meet e a gente vai para lá? Pode ser. Acho que sim, acho que é melhor. Aí, esperem aqui, por favor, eu vou criar agora e já... Quer que eu gero aqui? Então, por favor, mais fácil. Vamos aguardar o presidente. Estou chegando aqui, o computador resolveu travar hoje. Bom, após a deliberação de 30 segundos, a lei aprovada por unanimidade da banca, parabéns pelo trabalho, parabéns aos orientadores e que venha o doutorado. Né? Ok. Parabéns, Oleguinho. Doutorado, isso. Deixa eu pedir, pessoal, deixa eu deixar um espaço primeiro para a Auri falar, né? Claro. Tá. Bom, então eu queria agradecer aí os meus orientadores, eles foram excepcionais assim para a gente concluir esse trabalho, além de estarem sempre presentes, né, o tempo inteiro, assim, sempre que eu precisei, e sempre me motivaram. Então eu estou começando aí nesse caminho da pesquisa com o mestrado, e eles com certeza foram assim inspiração para mim, para uma motivação mesmo para até seguir pelo caminho do doutorado agora, né? Então, agradeço muito, Leonardo e Isabelle, e agradeço também Wander, Rafael, Achilles pelos comentários, com certeza vão ajudar a construir um trabalho muito melhor com os comentários de vocês. O Wander também pela parceria nos trabalhos que a gente já teve, né? Também aprendi muito com ele, quero te agradecer também por isso, Wander. E acho que é isso. Agradeço todos Pessoal, vocês. quero pedir desculpas, eu cometi uma falha. Na verdade, ninguém usa, mas eu deveria ter passado para a plateia, verificar se existia algum tipo de questionamento. Geralmente ninguém levanta a mão, né? Mas eu esqueci de perguntar se alguém tinha algum comentário para ser feito. Vou fazer isso posterior à deliberação. Pessoal, se tiver alguém, eu não sei quem está na sala ainda, mas se tiver alguém queira fazer um comentário, fique à vontade. Na ausência de comentários, estamos... Pessoal, é isso então? Eu queria pedir parabéns. só para a Pode gente tirar uma foto, dar um print, tá? Eu Ah, nunca lembro, aproveitar que dessa vez eu lembrei. Ó, cadê? Eu já vou tirar aqui. Tem que mudar o grid, alguma coisa, não? Eu acho que é assim mesmo, não? Ah, beleza. Aqui, vamos ver se deu certo. E... Ok, tirada. Ok. Pessoal, parabéns então. Defesa Parabéns a encerrada. todos. Obrigado. Até a próxima. Ok. Parabéns, Aure. Tudo de bom. Até logo. Até mais.